Olá, boa noite a todos. Damos continuidade aqui ao nosso estudo do Guia Binei Noa. E hoje um dia muito especial que é a Simchat Torá, né, que é a alegria da Torá. E nada melhor do que nós nos estar falando, né, da alegria da própria Torá, né? Então hoje nós estamos falando da Torá da parte do povo, né, de Israel e também das outras nações, que é a Torá, a parte a qual nos cabe, que é as 7 mitzvot. E hoje nós vamos estar entendendo a origem das mitzvot Binei Noah. Então, inicia, da onde vem a origem das, das leis Binei Noah, ok? Então, antes de nós dar continuidade a nossos estudos, vamos fazer uma breve introdução aqui para que nós entenda alguns pontos importantes para que nós possa estar compreendendo e entendendo todos os detalhes a qual nós seremos falado lá na frente, ok? Maimônides escreve na introdução à sua obra, o Mishneh Torah, as mitzvot dadas a Moisés no Monte Sinai foram todas dadas com suas explicações, como está escrito: e ele deu a Torá, as tábuas de pedra, a Torá e as mitzvah. A Torá refere-se ao Pentateuco. A mitzvah, nesse versículo, refere-se à explicação da Torá escrita. Deus nos ordenou a cumprir a Torá de acordo com a instrução de a mitzvah. A mitzvah é chamada de Torá oral. Moisés, nosso mestre, escreveu pessoalmente toda a Torá antes de morrer. E ele deu uma Torá a cada tribo e colocou outra na arca como testemunho, como está escrito: pegue esse rolo da Torá e coloque ao lado da arca, e estará lá como um testemunho. A mitzvah, ou seja, a explicação da Torá, ele não escreveu. Em vez disso, ele ordenou verbalmente aos anciões, a Josué e à totalidade de Israel, como está escrito, né? Tenha cuidado em observar tudo o que é ordenado para vocês. Por essa razão é chamado de Torá oral. Embora a Torá oral não tenha sido escrita, Moisés, nosso mestre, ensinou em sua totalidade, em sua corte, aos 70 anciões. Elazar, Pinhas e Josué receberam a tradição de Moisés. A Torá escrita e a oral são complementares e basicamente impossível estudar a Torá escrita sem a origem da Torá oral, pois isso levaria a um erro muito grande. Esse foi o caso de algumas descendências do povo judeus que se perderam durante o século, como os saduceus e os caraítas. De forma geral, a lei na Torá escrita são traduzidas de forma muito concisa. A função da Torá oral é de detalhe, elucidar e explicar os versículos através de várias regras de estudo que foram entregues a Moisés no Monte Sinai. Assim também a Torá escrita, as leis de Binei Noa, consta somente de forma implícita. Eles são elucidadas e enumeradas de forma mais clara na Torá oral. Na Torá escrita, essas leis estão explícitas no versículo que relata a ordem de Deus a Adão, assim que ele foi criado. E ele ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás e comerás. Comer e comerás. Realmente, alguém que lê somente a Torá escrita encontrará dificuldade de aprender as 7 leis nesse versículo. Porém, a Torá oral decifra essa ordem através de uma de suas ferramentas,
de estudo, que é a comparação de palavras em outros versículos, ou receberam essas mitzvah como tradição de seus antepassados e a apoiaram em certos versículos, com forma de lembrete, como podemos ver adiante. Então, foi recebida essas mitzvah, como vocês escutaram agora, né, de uma forma a qual o povo judeu, eles utilizam uma ferramenta a qual foi dada lá no Monte Sinai, aonde eles conseguem ali apoiar-se, guardar-se aquela tradição para que não se perda, entendeu? Em versículos, né? Uma forma de estudo a qual o Criador deu aos nossos sábios, né? Que na verdade a Torá é um código, né? É codificada, e nossos sábios, eles vêm e nos esclarece, orientando da forma correta como deves estudar, ok? E ensinar os sábios. 7 mitzvah foram ordenados aos Bnei Noah, que é o que? Faz justiça, a bênção do nome de Deus, né? O Talmud usa o efeminismo para expressar a ideia oposta, né? Que é para abençoar, para não amaldiçoar o nome de Deus. Ave Shalom, que Deus nos livre. E o segundo, aqui esse é o segundo, né? O terceiro, que é idolatria, relações incestuosas, derramamento de sangue, roubo, não comer um órgão de um animal vivo. De ordem aprendemos essas leis. Rabino Yohanan diz, e ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás. E ordenou, se refere à justiça. E assim ele diz, e eu o conheci, pois ele ordenou seus filhos a fazerem justiça. Esse versículo nós podemos estar encontrando, né, ali em Gênesis. Em Gênesis 18, 19. E o Eterno se refere à bênção divina, à proibição de blasfemar. E assim ele diz, aquele que blasfemar o nome do Eterno certamente será morto. Que nós encontramos ali em Levítico, né, 24:16. E Deus se refere à idolatria, não haverá outros deuses perante mim. Que isso também está em Êxodo 23, versículo 3. E dizendo, e ao homem, se refere ao derramamento de sangue, e assim ele diz, aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Que isso também nós encontramos ali em Gênesis, né, em Êxodo 23 também. E dizendo, se refere ao incesto, e assim ele diz, dizendo, se um homem se separar de sua esposa, e ele vier a se tomar a mulher de outro, não provocará a condenação de toda a terra. Tu, entretanto, prostituíram com muitos amantes, e de propõe agora, volte a mim. Isso está em Jeremias 3:1. Nós encontramos também. De toda árvore do jardim, e não de roubo. Isso está também ali que nós encontramos. O exegeta explica, Uracha explica algo bem interessante. Uma vez que Deus precisa autorizar e liberar Adão para comer a árvore no jardim, aprendemos de que aquilo que não foi autorizado não está liberado. Existe uma discussão sobre quem foi ordenado a não comer um órgão de um animal vivo. De acordo com o Tosafot, Adão não poderia matar animal para ingerir sua carne. Porém, se algum animal morresse, naturalmente ele teria permissão de consumir. A proibição de comer um órgão de um animal vivo seria de ingerir um órgão de um animal que caiu dele ainda durante a vida, né? Ou comer um animal ali com vida, né? Que tem muitas práticas aí ocidental ou de outros países, né? Aqui no nosso país também faz, que come animais vivos, né? Uma brutalidade, uma maldade.
mas isso também acontece. De acordo com Maimônides, Adão foi ordenado a apenas 6 mitzvah, e a sétima Deus ordenou a Noa, após o dilúvio, como está escrito: a carne, enquanto em sua mão está, não comerás. Então, nós encontramos isso também ali em Gênesis 9:4. Né? 9:4. No texto acima foi trazido somente a opinião de Rabino Yonah. Porém, de acordo com a opinião de Rabino Yitzhak, aprendemos a mixar de justiça e de idolatria de versículos diferentes. Da palavra ordenar, aprendemos a proibição, idolatria, e da palavra Deus, aprendemos a mixar da justiça. E Deus se aproximou, indicando a Elohim, literalmente Deus, porém no contexto se refere a juízo. E ordenou: deriva-se rápido do caminho que ele ordenou. Desviar-se rápido do caminho que eu ordenou. Fizeram para si um bezerro, ou o versículo, Efraim, uma pilar de entroçado, porque voluntariedade busca a corrupção, a idolatria. Nós encontramos isso em vários pontos, né? Ali em Êxodo 32:8 e também em Oséias 5:11. Então essa é a forma onde que nossos sábios eles tiram, né, a origem das 7 mitzvahs, né, de versículos, a qual é uma forma a qual foi dada no Monte Sinai, como nós vemos estudando e já acompanhando há um bom tempo aí, vocês que estão acompanhando o vídeo aí. Quem perdeu, né, vão e veja aí na playlist e volte e assiste as aulas anteriores para que vocês possam estar entendendo também. Então, é uma forma a qual os nossos sábios aprenderam de estar guardando os versículos e passando para as gerações, como nós vimos também em outras aulas, né, que a Torá, né, tanto as 613 e as 7 leis, foi dada a Moisés, né, e Moisés ali, ele também recebe essas duas partes, tanto para judeus e para não judeus, e foi entregue a todos. Então, com esse estudo, né, nós chegamos à conclusão, né, da origem das mitzvahs Bnei Noah, né? Então, pessoal, que cada dia nós possamos estar aí, cada vez mais pronto para assumir nosso compromisso com o Criador, Bezat Hashem. No próximo estudo nós estaremos abordando o próximo tema, que será o refinamento do Bnei Noah, né? Então, que cada um de nós possamos introduzir essas leis na nossa vida, a aceitar o monoteísmo e servir ao Eterno ombro a ombro com os judeus. Então, até uma próxima. Shalom, shalom.